Estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma coisa muito simples. O que estudar para a SpaceX em literatura? Eu já falei de português, agora estou falando de literatura. Bem, em literatura, a gente tem algumas matérias aqui que a gente pode pensar. Eu pensei em arcadismo. Por que o arcadismo? Por conta dos topóis árcades, locus amenus, fugere urbem, carpe diem. Saber o que significam esses conceitos é sempre bom. E lembrar, né, que você tem as cartas chilenas, que, por exemplo, é uma chamada poesia satírica, que faz crítica ao contexto histórico-cultural da Inconfidência Mineira. Você pode pensar no arcadismo nessa questão desse contexto aí, e até fazendo uma oposição ao barroco, à crise religiosa. Lembre-se que a SpaceX teve um ano que colocou quevedismo e gongorismo, isso aí causou maior celeuma, porque o aluno, o que é isso? E o cara não sabia, não tinha estudado que quevedismo tinha a ver com conceptismo e o gongorismo tinha a ver com cultismo. E aí tem o jogo de ideias e jogo de palavras, respectivamente. Mas o arcadismo, ele trabalha mais essa questão da natureza, bucolismo, pastoralismo e os topóis. Então, reveja isso, que vai ajudar bastante, junto com os nomes Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Maldonado da Costa. Já o romantismo é uma matéria, vamos dizer assim, que é sempre a matéria da prova. Primeiro porque você, quando fala em romantismo, você está falando da estética que inventou o brasileiro. Você está falando de uma estética que, de alguma forma, ela criou aí um índio como herói, criou um sentimento nacional, por isso que ela dá início à Era Nacional da Literatura. Ela vai exagerar nos sentimentos, no egoísmo. Na prosa, ela vai se constituir a arte burguesa. Então, quando você fala em romantismo, é sempre muitos caminhos, né? Você tem os caminhos da poesia, da primeira geração, do ufanismo, tem o da segunda geração, do byronismo, aí o pessimismo e morte, volta da infância, aquele passado, a nostalgia, o passado como tempo ideal. Então, ali na segunda geração. E na terceira geração, você tem o condoreirismo, o sentimento de, o homem, ele vai ser livre, o escravo, a questão da liberdade, do condor, tudo isso lá na terceira geração. E aí entra, eu pulei realismo, naturalismo, porque hoje até uma aluna me perguntou, qual é a diferença do realismo e naturalismo? Lá no realismo, cara, você olha para o indivíduo, eu vou dizer que você é movido por razões pessoais, você reflete, pensa, você é o centro. Mas você está discutindo a questão do ser versus parecer. Quando eu chego lá no naturalismo, eu digo que você não tem vontade, você não tem pensamento. Você é produto das ações do meio. O meio é mais forte que você. Então você vai ser produto, você sofrerá os efeitos desse meio que ele vai impor esses valores sobre você. Tudo bem? Agora, se eu falar em parnasianismo e simbolismo, é um confronto que a SpaceX tem colocado muito, principalmente simbolismo, e resgatar a ideia do simbolismo com essa coisa de transcendência espiritual, misticismo, essa questão do homem que é mais etéreo, poesia sugestiva, enquanto o parnasiano é o arte pela arte. Arte pela arte quer dizer o quê? Um homem mais materialista, mais descritivo, e o sujeito ele consegue de alguma forma passar uma ideia de que a arte é algo supremo na questão da forma, a perfeição formal, daí a métrica rígida, rimas, vocabulário erudito. Então, enquanto esse é materialista, aquele de lá, o simbolismo, será justamente o quê? Uma poesia sugestiva. Agora, quando eu falo modernismo, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho 3 gerações do modernismo. Eu tenho a primeira, segunda, a terceira geração. Enquanto a primeira geração é chamada de iconoclasta, porque ela vai romper com o conservadorismo, vai romper com o passado, romper com a tradição, romper com a normatividade, por isso ela assume um caráter iconoclasta, porque ela vai romper com o passado, destruir os códigos do passado. Eu tenho a segunda geração, que é a geração de 30. E na geração de 30, o que a gente tem lá? A gente já encontra uma geração que vai estar preocupada basicamente na poesia, amadurecer os princípios de 22 e retomar o diálogo com o passado. Por isso que é uma geração de amadurecimento. Já na prosa é a prosa regionalista, que vai fazer o neorrealismo, ou seja, vai trazer aspectos psicológicos, misturar com as questões deterministas do espaço e vai analisar essa relação sempre olhando a camadas mais pobres, sempre olhando os mais pobres, os excluídos da sociedade. Esses é que serão destacados dentro do texto. Já a terceira geração é a geração de Guimarães Rosa, é a geração de Clarice Lispector, é a geração
ali João Cabral de Melo Neto na poesia. É uma geração que já se distancia das ideias das 22 e por isso é sempre lembrado. Eu já falei que é certo domingo, na prova da SpaceX, cair uma dessas três, ou duas dessas três, ou até as três. Como são só 4 questões, eu acredito que eles vão escolher 2 dessas etapas aqui e vão colocar na prova. Então, essa revisão, pegando esse conjunto aqui, eu acredito que você estará preparado para fazer qualquer questão de literatura. Revise, fique atento e, é claro, fique com a gente aqui na Fábrica D. Até a próxima e a gente continua junto.